Quantos têm Bíblia aí? Vocês têm no celular, tem a Bíblia física? Hoje nós vamos ler ela bastante, amém? Se você tiver com a Bíblia no celular e você não estiver transmitindo o culto, ou seja, usando aí em prol do serviço do reino, eu peço que você coloque no modo avião para que você não seja incomodado durante a mensagem, não perca a sua bênção. Mas se você está usando, transmitindo, amém? Muitas vezes a gente usa, principalmente os jovens, e na América principalmente, eles usam muito no celular. Tome nota da mensagem, tome nota dos versículos, aprenda a anotar para que você possa crescer. Amém? Deus abençoe, bispo, por nos ter aqui mais uma vez. Deus abençoe a todos vocês. Vamos se assentar e vamos comer um pouquinho da palavra de Deus. Tem aqui me acompanhando também o pastor Lincoln de São Paulo. Deus abençoe, pastor. Uma alegria ter você aqui com a gente aqui. Grande homem de Deus, grande teólogo da palavra do Senhor. Ontem nós estivemos em Joinville. Enfim, muitas bênçãos têm acontecido lá na América. Muita coisa boa tem acontecido em todos os lugares. E a vinda de Jesus se aproxima. Eu quero falar sobre... Quantos gostam do sobrenatural? Parabéns pelo primeiro CAP. Primeiro CAP, né? Conferência Apostólica e Profética. Uau! Chegamos no Brasil. Esse CAP é feito em vários lugares e agora no Brasil, em nome de Jesus. É o primeiro de muitos. Vocês vão ver muita dessa conferência. Amém? Espalhada por esse Brasil. Vai pegar fogo. Eu quero falar do início do sobrenatural. Se você quer ter uma vida no sobrenatural, se você quer multiplicar as bênçãos de milagres, de coisas inexplicáveis, de maravilhas, então nós vamos entrar por aqui, nós vamos ver o ponto de entrada e como nós podemos acelerar isso. Como é que eu posso acelerar as manifestações do Espírito Santo na minha vida? Como eu posso manifestar as maravilhas, os milagres na minha e através da minha vida, na vida de outras pessoas? O que eu posso fazer para crescer isso? Hoje nós vamos sair daqui com esse tema, mas eu quero de muita importância que você tenha a base disso. É muito importante que você saiba a base, saiba o início, o porquê, né? Nós sabemos que as coisas de Deus não se explicam, nós sabemos que o homem natural não entende as coisas espirituais, mas é muito importante que nós tenhamos a base, o conhecimento do que é que está acontecendo conosco e como nós podemos chegar, como nós podemos avançar mais. Quantos líderes nós temos aqui? Pastores, ministeriais. Quantos líderes ministeriais? Uau, glória a Deus. Então, o que nós precisamos hoje para atingir no mundo? Nós precisamos da intervenção divina, que é um milagre, a intervenção divina. Essa intervenção divina, ela acontece através de homens e mulheres simples que se deixam ser usados por Deus. E hoje nós temos uma grande batalha no mundo, graças a Deus pela igreja de vocês, porque vocês estão muito bem servidos, nutridos, vocês estão muito bem preparados para esses momentos finais da igreja. Mas nós viajamos para cá, para lá, no mundo, nós vemos o que o apóstolo busca levar em todos os lugares que nós vamos, é apresentar o sobrenatural. Por quê? Porque muitas pessoas estão com uma dúvida entre o que é, se crê em Deus ou não, Deus existe ou não. Muitas pessoas estão com dúvidas em relação ao sobrenatural. Alguns dizem que os milagres eram da época dos apóstolos e não são milagres, não são agora desta nova época. E devido a isso nós temos encarado uma situação muito grande. Há debates e debates em rádios. Hoje nós temos acesso a centenas de vídeos e cada um pregando uma coisa, rádios falando. E há um levante muito grande contra o sobrenatural, contra os milagres. Muitas pessoas estão usando textos isolados na Bíblia, dizendo que aquele que demonstra o poder sobrenatural através dos milagres, você deve cuidar, porque Deus já falou sobre isso, a Bíblia já falou sobre isso. Enfim, hoje nós precisamos ter a base concreta bíblica para que nós não venhamos ser ludibriados, para que nós não venhamos sofrer desistência, amém?
E eu quero falar lá do início, sobre o batismo com o Espírito Santo. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Me dá um aviso para mim. Quase 80% da igreja. Os que não são batizados com o Espírito Santo, hoje é o teu dia. Se a pessoa do lado não levantou a mão, você fala, é hoje, viu? Hoje o fogo vai começar. Hoje o fogo vai pegar. Vamos a Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus, ele fala as suas últimas palavras, e dentro delas, né, são palavras do nosso Senhor Jesus, narradas aqui no primeiro capítulo de Atos, até o versículo 11. Essas palavras são do Senhor, e ele fala, olha, vocês devem ficar juntos. E no versículo 8 ele fala, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas recebereis poder. Poder, esta palavra no original, dunamis, que significa uma explosão, algo que chama atenção. Recebereis poder ao receber o Espírito Santo. Somente vamos receber o poder, ou seja, a explosão, quando nós recebemos o Espírito Santo. Então, a preocupação de Jesus é que eles não saíssem, não se ausentassem, que eles ficassem juntos até que eles recebessem esse poder, porque sem esse poder eles não poderiam ser testemunhas. O que é uma testemunha? Testemunha é uma pessoa que viu presente. Por exemplo, se acontecer um acidente na rua, e eles então vão buscar as pessoas, e eles começam, olha, você, o que aconteceu aqui? Olha, veio um carro de lá, um carro de cá, e aconteceu ali no sinal, você estava presente, você viu? Não, eu não vi, me falaram. Não serve de testemunha. Testemunha é aquele que viu, testemunha é aquele que estava presente e que viu. Eu não posso ser testemunha de um milagre da minha avó, eu não posso ser testemunha de um milagre que me contaram, eu posso ser testemunha do milagre que eu vi, que os meus olhos viram. Amém? E ele nos chama a receber, a buscar esse poder, para que nós possamos ser testemunha. Agora, eu só posso carregar o dunamis se eu receber o Espírito Santo. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos uma evidência do Espírito Santo, uma manifestação do Espírito Santo em nós. Eu quero trazer bastante leitura bíblica, porque na leitura bíblica nós vamos matar todas as dúvidas contra o que está acontecendo hoje. O Espírito Santo é o dono da igreja. O Espírito Santo é o regente, é o administrador, ele é o dono, é ele que digita todas as teclas para que a igreja possa caminhar. Sem o Espírito Santo, a igreja deixa de ser igreja. Sem Jesus, na época de Jesus, sem Jesus, a igreja deixaria de ser igreja. Jesus chegou, pagou pelo pecado, pagou pelo meu e o seu pecado, morreu na cruz, morreu e ressuscitou e ficou 40 dias. Jesus sobe aos céus. 11 dias depois o Espírito Santo desce. E quando o Espírito Santo desce, no capítulo 2 de Atos, algo inicia. E eu quero dizer, a igreja de Santos iniciou lá naquele dia. Capítulo 2 de Atos, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, quando que o batismo acontece, pastor? Quando eu estou buscando e ele vem suddenly, de repente, chegou. E quando ele chega, ele faz um barulho que chegou. Eu preciso ver que ele chegou. Você está com o Espírito Santo? Eu aceitei Jesus, ele entrou aqui. Você viu? Não vi. Está aqui, igreja. Eu preciso ver o Espírito Santo, eu preciso receber Ele, eu preciso que algo aconteça na minha vida. E foi isso que aconteceu. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos
Todos ou a metade? Todos foram cheios, diga comigo, todos foram cheios do Espírito Santo. Eu quero lembrar vocês que eles estavam em um lugar isolado, presos, melhor dizendo, com medo, porque já haviam crucificado Jesus e agora estavam buscando os discípulos de Jesus. O que eles fizeram com Jesus, agora eles estavam buscando para quê? Para que acabasse a história. Eles queriam acabar com essa história, eles queriam acabar com essa revolução. Pedro, seus discípulos e todos aqueles que estavam presentes, eles estavam amedrontados, eles estavam com as portas fechadas, eles estavam preocupados que alguém pudesse bater na porta. Mas quando o Espírito Santo desceu, eles não preocuparam mais em ser atacados, eles atacaram. Eles saíram desta casa e eles agora entram aonde estava acontecendo a festa do Pentecostes. Essa festa reunia pessoas de todos os lugares, pessoas de diferentes línguas, e essas pessoas estavam presentes. E quando eles saem na rua, eles começam então a falar em línguas, e o evangelho precisava ser propagado. Haviam pessoas ali de outras línguas que precisavam ser evangelizadas. Então alguns desses, onde receberam o Espírito Santo, eles começaram a pregar na própria língua da outra pessoa. O dunamis trouxe uma explosão e eles começam a pregar as pessoas. Mas não era eles falarem simplesmente o brasileiro falando inglês na mesma hora, mas eles falavam e chamava a atenção do povo, porque o povo dizia assim: o que aconteceu? Eles estão bêbados? O que está acontecendo aí? O que aconteceu com esse povo? Estão bêbados? Eles estavam tão cheios do Espírito Santo que eles chamavam a atenção do povo, mesmo sem entender. Eles conseguiam, o povo começava a olhar para eles e alguma coisa aconteceu aí. Nós temos um grande problema hoje no meio no meio global cristão, em falar em línguas ou não, em receber a evidência do Espírito Santo ou não. E eu quero trazer hoje uma mensagem que talvez seja uma grande revelação para você. O Espírito Santo tem tocado muito no meu coração com essa mensagem, para levarmos adiante a mensagem real da palavra de Deus. O que é que nós precisamos ter para poder ser ativados no sobrenatural? Na década de 70, 80, 90, eu nasci em 1974. Era uma época, eu fui criado na igreja, e era uma época que nós víamos as manifestações, nós víamos um povo que orava, nós víamos muitas coisas acontecer. Embora havia muita religiosidade, mas havia um povo que orava e buscava a presença de Deus. As igrejas eram cheias do Espírito Santo, mas nunca houve um debate contra o Espírito Santo como hoje, mundial. Meu filho entrou para uma escola, e nessa escola, uma escola cristã, e essa escola, elas soltam matérias falando contra o batismo com o Espírito Santo, contra o falar em línguas. E hoje eu quero sair daqui afiado, sabendo o porquê que eu preciso, primeiramente, ser batizado. Segundo, falar em línguas constantemente. Por que eu preciso desse dom na minha vida, para que as coisas comecem a acontecer? Abra comigo em Atos capítulo 8, versículo 12 e 13. Vamos ler um pouco de Bíblia. Vamos lá. Quando deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, eles iam sendo batizados, assim como homens e como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Versículo 14. Ouvindo os apóstolos em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe então Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Vamos recapitular aqui o que está acontecendo aqui. Filipe vai a Samaria, Filipe prega o evangelho,
eles recebem o evangelho, eles aceitam Jesus, eles são batizados na água. E agora os apóstolos enviam Pedro e João. E quando eles enviam a Pedro e João, qual era o objetivo, qual era o propósito de enviarem Pedro e João? Para que levem a eles o Espírito Santo. Eles receberam, eles aceitaram Jesus, eles foram batizados, mas agora eles precisam receber o Espírito Santo. Porquanto não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas haviam somente sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Simão era um mágico da cidade. Simão, vendo tudo aquilo, Simão havia aceitado Jesus também. E Simão, quando viu que Pedro e João colocavam as mãos sobre as pessoas e eles começavam então a falar em línguas, Simão agora quer comprar isso. E Simão diz assim: olha, eu quero isso aí, me dá para mim esse negócio, porque eu quero colocar minhas mãos sobre as pessoas. E então aqui está o texto. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos também receba o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Veja bem o quadro aqui, meu amado. Nós temos um quadro onde que nós dizemos: será que eu tenho o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo está em mim? E essa é a indagação que eu quero que você saia daqui hoje. Há evidências que o Espírito Santo está em você? Há manifestações que o Espírito Santo está em você? Porque a preocupação dos apóstolos nesta época era que as pessoas recebessem a Jesus, que as pessoas fossem agora batizadas nas águas, mas também recebessem o Espírito Santo. Por quê? Porque os apóstolos sabiam que sem o Espírito Santo eles não poderiam ser testemunhas. Sem o Espírito Santo eles não conseguiriam levar adiante o que aconteceu no primeiro dia da igreja, no capítulo 2 de Atos. Vamos ler um pouquinho mais. Atos capítulo 10, versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre eles, todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão e vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura podemos recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? O que aconteceu aqui? Pedro não queria aceitar os gentios, e Pedro agora está sendo ministrado, e Pedro agora vai e vendo o Espírito Santo tomando o povo, e eles começaram a receber o Espírito Santo. Então ele fala assim: olha, eles não receberam nem o batismo nas águas ainda, mas como nós vamos negar o batismo das águas para eles, se o próprio Deus já os batizou com o Espírito Santo? Podemos ser batizados com o Espírito Santo antes de ser batizados nas águas? Podemos. Mas o batismo com o Espírito Santo era uma evidência que Deus visitou aquela pessoa. O batismo com o Espírito Santo era algo que marcava tanto para o cristão quanto para o não cristão, tanto para Simão quanto para o cristão. Simão era o mágico daquela época, esse Simão que nós estamos falando. E a chamada atenção dele, aquele povo que estava na festa de Pentecostes, eles não eram cristãos, mas chamaram a atenção deles. O que está acontecendo com esse povo? Eles beberam alguma coisa? E Pedro então se levanta e diz: não, eles não beberam. É a primeira hora e eles não beberam nada. Eles estão cheios do Espírito Santo. E Pedro começa a pregar com uma ousadia. E quando Pedro começa a pregar, eles se convertem com o seu coração, e a igreja começa a crescer. A pregação com o poder de Deus. Atos capítulo 11, versículo 15 e 17. Quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós lá no princípio. Então eu me lembrei da palavra
do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Próximo texto, vamos lá, Atos capítulo 19. Quero primeiro dar a base para vocês. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, capítulo 19, versículo 1 em diante, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando vocês creram? Essa é a pergunta dele. Ele está falando com um povo que já aceitou Jesus. Vocês receberam o Espírito Santo quando aceitaram Jesus? E qual foi a resposta deles? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: então foram batizados no quê? Responderam eles: fomos batizados no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus, em nome do Senhor. E impondo-lhe as mãos Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Os apóstolos tinham uma preocupação que eles fossem batizados nas águas e que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo? Não, nós não ouvimos falar desse Espírito Santo. Então Paulo colocou as mãos, e quando os apóstolos impunham as mãos, eles recebiam o Espírito Santo. E ao mesmo tempo que recebiam o Espírito Santo, se tornavam sobrenaturais. A importância de falarmos em línguas. E talvez a igreja não saiba que a maior arma que você tem dentro do meio cristão é a oração. E a maior arma que você tem dentro da oração é a oração em línguas. Homens que mudaram uma história. O que eu estou pregando não é uma revelação minha, não é uma revelação de hoje. Isso aqui é a palavra de Deus. Homens que venceram, por quê? Porque continham uma vida de oração em línguas. Jesus orava no Espírito, os discípulos oravam no Espírito, a igreja iniciante orava no Espírito. E quando estão orando no Espírito, eles estão recebendo mistérios de Deus. Posso tirar o paletó? Por que, pastor, que eu devo falar em línguas? Ninguém entende nada, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu só falo em línguas dentro da igreja. Hoje nós vamos ter uma conversa séria aqui. Pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu só falo em línguas quando o pastor Israel começa a cantar e eu começo a chorar, então pá! Hoje nós vamos conversar aqui. Capítulo 2: quem fala em línguas não fala a homens, ele fala com... E detalhe, mistérios que ninguém sabe. Quando você está falando com Deus, Ele está revelando mistérios a você. Pastor, por que eu devo falar em línguas? Capítulo 14, versículo 4, 1 Coríntios, eu estou lendo 1 Coríntios, versículo 4. Quem fala em línguas se edifica. Quando eu estou falando em línguas, eu estou me edificando. Eu estava no meio de
uma festa e de repente aconteceu algo, e foram me buscar rapidamente naquela festa, e nós estávamos num momento ali de riso, de celebração, e uma emergência aconteceu. Pastor, temos que ir rapidamente para o hospital, nós temos que orar por uma pessoa, aconteceu algo. E aí, pastor, o que acontece? Eu vou falando em línguas, eu vou me edificando, porque quando eu chego lá, eu vou entrar para ministrar, eu me tranco muitas vezes no lugar e eu começo a falar em línguas, e eu começo a me edificar, e começo a me encher. Me esvazio de mim e me encho dele. Por que é que o Senhor resolveu batizar o povo dele com o Espírito Santo? Porque Ele quer revelar mistério para você, porque Ele quer te edificar. Naquela época era um status falar em língua, tanto que Simão, ele queria aquilo. E a igreja começou a ficar confusa, porque os irmãos já não cumprimentavam mais. Eles davam a mão, rebarabaxô, rebasta, e o outro respondia, já era aquilo assim. E aí quando ia passando um na frente assim, aquele que estava mais aceso, então ele já passava, rabroxô, manassô, para que a pessoa olhasse, ele está cheio. Era um status. Hoje não, a coisa inverteu. Você é um louco fanático, esse aí, sai de perto dele. Mas há um segredo muito grande em falar em línguas. É o início do poder. A igreja precisa falar em línguas, não para mostrar o para a direita nem para a esquerda, porque ninguém vai entender, como diz a palavra. Você está falando com Ele e é um mistério que está descendo sobre a tua vida. Versículo 18, Paulo faz um desafio com a igreja no capítulo 14. Fala, mas eu estou ensinando para vocês a ordem dos dons, mas eu quero deixar claro para vocês que ele bate no peito, ele fala, eu falo mais em língua do que vocês. O que Paulo fez? Mais de 60% do Novo Testamento foi escrito por ele. Paulo andava carregado. Quando ele estava pregando e alguém caía, ele ia lá e orava e Jesus ressuscitava. Ele estava cheio do Espírito Santo. Palavra de Deus, os mistérios da palavra de Deus foi revelada a ele, e por isso ele começou a escrever. Meu amado, o que nós temos hoje? Hoje nós temos muitas escritas, hoje nós temos muitas palavras de conhecimento humano, mas eu estou afim de mistério. Nós precisamos receber os mistérios, porque o mistério é que faz a diferença. O mistério que vai chamar a atenção do teu vizinho, o mistério que vai chamar a atenção da tua vizinha, é o mistério que vai, quando acontecer alguma coisa no teu condomínio, eles podem até te chamar de louco, mas vão dizer assim, ó, lá mora naquela casa lá, ó, mora lá, não, ali mesmo, ali mora ali, vai lá que tem o mistério com aquela mulher. Ele termina o capítulo 14 dizendo, por favor, no penúltimo versículo, não proíbam os irmãos de falar em línguas. Orar em línguas. A maior bomba atômica no mundo não é mais poderosa do que a oração de um cristão. A igreja ainda não sabe o que ela tem na mão. Nós fomos a uma viagem, todo final do ano nós fazemos uma viagem às montanhas, com em torno de 8, 10 irmãos, para poder ratear ali a despesa. Nós alugamos uma casa bem grande, uma cabana, e ali nós ficamos ali, numa lareirinha acesa, falando das coisas de Deus, esquiando nas montanhas, lá para nossa cidade. Tempo muito gostoso.
todo final do ano eu faço isso. E um dia eu estou lá no meio da montanha, e o Espírito Santo me levou ao quarto. E quando eu fui ao quarto, ele disse: ore. E quando eu comecei a orar, ele falou em línguas. E eu fiquei 2h30 orando em línguas, para o que ia acontecer no outro dia. Eu estava na igreja orando 5h30 da manhã. E quando eu estou sozinho, normalmente você vai me encontrar falando em línguas. E o Espírito Santo começou a me revelar algo na vida do meu filho maior. E quando eu cheguei para ele, eu falei: filho, está acontecendo assim, assim, assim. E ele falou: pai, quem te falou? Eu falei: é fonte secreta aqui, mas aqui é sério o negócio aqui. Eu sei o que eu estou falando. Uma outra vez eu estava orando em línguas, creia você ou não, se quiser, e Deus me mostrou um investimento. Faça isso, isso, isso. Quando eu estou orando pelos meus filhos e eles estão dormindo, eu estou orando em línguas por eles. Quando a minha esposa está dormindo, eu estou orando em línguas por elas. Como cristãos, quando nós estamos orando, você quer orar pelo bispo e muitas vezes você não sabe todos os problemas dele, então comece a orar em línguas pela vida dele. Comece a orar pela igreja, comece a orar por santos, comece a orar pelo governo em línguas, porque você não sabe tudo que está acontecendo lá. A oração do crente, ela pode mudar, e se ela estiver em unidade, uma igreja unida, e eu vejo isso aqui. Não estou falando para encher vocês, amados. O que vocês têm aqui, aquela glória que eu cheguei aqui, que coisa gostosa. Quando você que é casado se junta com a tua esposa ou tua esposa, dá as mãos, e um começa a orar por algum ponto, e o outro intercedendo em línguas do lado, você vai ver a diferença que é a oração em línguas. Os dons começam a ser manifestos na tua vida, revelações começam a acontecer, palavras proféticas começam a acontecer. Quando você estiver caminhando na rua e vem uma tentação lá do outro lado, começa a falar em línguas. Cobra baixou. É o meu selo. Nós não usamos as línguas como nós deveríamos usar. Eu fui pregar em Bauru, e quando eu cheguei na igreja, a pastora veio, humilde de coração, uma igreja grande. Ela falou: pastor, eu assumi essa igreja há pouco tempo, e eu queria pedir ao Senhor que orasse para que as pessoas recebessem o batismo com o Espírito Santo. E se tem uma coisa que eu gosto é isso. E eu falei: amém. Chamamos 80% da igreja, não era batizado com o Espírito Santo, e o povo tudo veio para frente depois da ministração. Eles vieram para frente e nós começamos a orar, e Jesus começou a batizar, o Espírito Santo começou a descer, e os irmãos sendo batizados, e aquele Pentecoste acontecendo. De repente sobe um homem grande, e ele sobe e começa a me dar tapa no meu ombro. Pastor, olha aqui, batia na perna, olha aqui, pastor, com a calça arregaçada. E eu dizia: o que aconteceu, irmão? E os irmãos já chorando, e a pastora chegou do meu lado e falou: pastor, esse homem tinha platina exposta, a platina sumiu e o osso está no lugar. Não oramos por cura, amados. Milagres criativos acontecem com a manifestação de Deus. Eu creio que eu falei isso aqui a próxima vez passada. 3 pontos para recebermos um milagre: a fé, a unção e a glória de Deus.
Tem gente que tem uma fé lá em cima, mas a unção está aqui embaixo, aqui, ó. E não acontece o milagre. Tem outros que tem unção lá em cima e a fé está aqui embaixo. Deus pode fazer um milagre através da unção de um homem. A fé, a minha fé, a unção que está sobre a minha vida, e você recebeu um milagre. Mas Deus também pode fazer um milagre. Glória dele, a glória dele desce desse lugar. Ninguém toque ninguém, ele é que vai tocar. Presta atenção que eu vou dar um bônus aqui para vocês, amém? Muitas vezes as pessoas amam ser tocadas. Eu sei, eu gosto também. Quando eu venho aqui, eu baixo a cabeça, bispo, ora. Vou perder a oportunidade. Quando você está na frente do homem de Deus, tem que aproveitar. Não é assim, não? Nós gostamos, mas quando você está orando em língua, Ele está ministrando em você. O próprio Deus está ministrando em você. Eu convido a igreja a começar a levantar de madrugada e começar a orar meia hora, 1 hora em línguas. Comece a orar na tua casa. Comece a orar na tua casa. Comece a orar no quarto dos teus filhos. Comece a orar. A igreja que multiplicava de Atos era uma igreja que movia pelo Espírito Santo de Deus. Os irmãos vendiam suas propriedades e traziam aos pés do apóstolo. Ninguém estava preocupado com nada. E quer saber? Quem sabe da história sabe que momentos depois os romanos tomaram tudo. Ou seja, se eles não tivessem entregado para a igreja, teriam perdido. Mas aquele que está falando em mistério com Deus não vai deixar nada para o diabo. Jesus passava a noite orando. Quando Jesus foi receber os 12 discípulos, quando ele foi escolher os 12 discípulos, na noite anterior ele passou a noite toda orando, para ir buscar os seus discípulos. A grande maioria de nós, decisões minhas, antes de ter essa revelação, decisões grandes, eu acabei tomando sem ter aquele tempo de buscar ao Senhor. Eu quero a resposta tua, eu não quero entrar aí sem ter a resposta. Quando nós estamos orando em línguas, há um desafio, e o diabo fica louco ao redor, porque ele não pode entender nada. Presta atenção. Quando você está orando em línguas, está sendo injetado. Não é aquela mesma produto que se fazem as bombas atômicas. Está sendo injetado algo lá do céu. E você vai inchando. Quem é que segura uma igreja cheia do Espírito Santo? Por que o diabo está lutando tanto para tirar o Espírito Santo da igreja? Por que o diabo está tentando deixar os crentes com vergonha? Qual é o maior inimigo, pastor, do sobrenatural? Qual é o maior? Quando eu falo sobrenatural, irmãos, eu estou falando tudo. Falar em línguas, dons, profecia. Jesus fala algo para você, o Espírito Santo te revela. Olha, aquele irmão ali, cadê o João? Olha, aquele irmão ali teve algo ali no 9º ano dele, e ele fala algo para você, e você segura aquilo ali, e você diz, não, isso é de mim. Qual é o maior inimigo do sobrenatural? A nossa razão. Porque é uma guerra dentro da nossa razão.
Porque a nossa razão, ela quer lógica para tudo. Se não tiver a lógica, nós não entramos. Mas a Bíblia diz que quando você está falando em línguas, a tua razão vai a zero, a mente é infrutífera, zero. Em outras palavras, ele está dizendo para você assim: olha, eu não preciso de nada de você, eu só preciso te encher do que eu tenho, vazio. A gente começa no espírito e quer vencer na carne. A gente inicia no espírito e quer vencer na carne. Quando você começa alguma coisa, um negócio, quando você quer casar, os solteiros, gente, os solteiros iam dormir. Pastor, posso ir dormir na igreja porque eu quero dormir orando. Casou, acabou. Umas irmãs procurando os varão. Pastor, estou orando, Jesus vai mandar o varão. Falava em oração, igreja lotada, igreja, eu quero orar. Os irmãos querendo abrir o seu negócio, inicia aquele negócio fiel, dizimista. Aí a coisa começa a crescer, aí vai para a carne. Aí acha, não, está indo bem por causa do meu conhecimento, está indo bem porque eu sei das coisas. Mas quando começou não estava pensando assim. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto nós estivermos vazios, Ele pode passar por nós. Eu não sei se eu falei aqui, mas eu preciso colocar nessa pregação para que você me entenda. O que é estar vazio? Eu tive uma grande experiência em saber o que é estar vazio. Quando o apóstolo veio ministrar a primeira vez no Silas, igreja do Silas Malafaia, no Rio de Janeiro, eu estava no meu primeiro ano, 1 ano e meio com o apóstolo. E ele então me liga e fala: filho, sendo eu brasileiro, eu quero você comigo nessa cruzada do Brasil. E eu falei: amém, estou dentro. E eu mandei mensagem para o líder da equipe, pastor William. Eu falei assim: eu quero entrar nessa viagem aí do Rio de Janeiro. E ele falou assim: olha, essa viagem já está fechada, porque você teria que ter dado o nome antes. Eu falei: gente, eu não sabia. E o apóstolo pediu para me colocar aí. Quando eu falei o apóstolo pediu, ele falou: mas quem te chamou? Eu digo: o próprio apóstolo me mandou mensagem. Aí então já ficou, porque Deus tinha colocado um favor já com o apóstolo comigo. E ele então me colocou na viagem. Uma semana antes de vir ao Brasil, um pastor me chama, um pastor americano, e fala: estou fazendo uma cruzada de milagres, quero que você venha aqui ministrar. E nós fomos lá e Deus fez muitas curas, milagres no meio dos americanos, foi extraordinário. E esse pastor, ele ficou extasiado, e ele me chamou e falou assim: eu soube que você está indo servir o apóstolo no Rio de Janeiro, e olha, vem na minha casa, porque eu comprei um presente para você. E quando eu cheguei na casa dele, amados, ele me deu um terno. O terno parecia de ouro, de tão bonito que era. Pensa num terno caro e multiplica. Porque as coisas que eu uso, amados, é tudo ganhado, viu? Olha aqui, ó. A irmã me deu esse sapatão aqui, quase $1.000. Eu falei: irmã, como é que eu vou usar? Ela falou: usa, pastor, príncipe, te pede príncipe. Eu falei: glória a Deus. E aquele terno chamava atenção, bonito terno. Eu coloquei o terno e ele falou assim para mim assim: esse terno, ele falou para o pastor Israel, ele falou: esse terno é para você servir o apóstolo, eu vou estar acompanhando online. Eu falei: ai Jesus, primeira vez que eu estou indo servir o apóstolo, e lá estou eu estava mais bem arrumado que o apóstolo, mano. O líder da equipe, quando viu aquele pintinho amarelinho chegando, ele falou: é meu. O líder da equipe era um chefe de gangue que Jesus salvou, que é uma bênção hoje. Mas ele tem aquele temperamento. Quando ele viu chegando, ele falou: é meu. E lá vem eu: pastor William, o que é para mim fazer? E ele não falava.
Pastor William, o que é para me fazer? E 52 pessoas na equipe, e eu perguntando para ele, o que é para me fazer, o que é para me fazer? E eu cresci na igreja do Silas, né? Os irmãos, cunhado do Silas, Odair, esse pessoal cresceu comigo, eu cresci lá até os 10 anos de idade, ou seja, uma igreja que eu era conhecido, muitos anos sem voltar lá, mas eles me conheciam, e agora estou voltando para servir o apóstolo, né? Que bonito, com um ternão bonito, cheio de... Eu sempre me julguei que eu sempre fui muito humilde, mas aí eu aprendi que não era. E eu cheguei ali, e pastor William, o que é para me fazer, o que é para me fazer, o que é para me fazer? E ele não falou nada, ele não me deu dica nenhuma do que era para me fazer. Entramos para a cruzada e começou a acontecer a cruzada, e eu estou lá, pintinho amarelinho, andando para cá e para lá, sem saber o que ia fazer. Todo mundo com seus afazeres, eu andava para cá, andava para lá, eu ficava procurando o que fazer. Nisso o apóstolo, não sei se vocês já viram, mas o apóstolo, ele para tomar testemunhos, fica uma equipe do lado de cá e uma equipe do lado de cá, para ser dinâmico. Então, quando ele vira para tomar o testemunho aqui, a equipe está preparando as pessoas ali. E ele me viu passando, não tinha como não me ver, né? Ele me viu passando no meio, na frente do altar, e estava faltando uma pessoa que o pastor William já havia designado. Então ele falou assim: Igor, suba, vamos tomar testemunhos. E eu, ok, achei alguma coisa para fazer. Subi, peguei o microfone aqui. Deixa eu usar um jovem, vem cá, João, deixa eu te usar, meu filho, vem cá. E eu estou ali tomando testemunhos. Quando o apóstolo, fica aí. Quando o apóstolo virou para cá, o pastor William subiu que nem um trovão, homem grande já. E ele me pegou aqui assim, ele falou: o que você está fazendo aqui? Desce aí. Eu fiquei nesse andar aqui, aí. Ele grandão, e eu olhando para ele assim. Eu confesso para vocês que eu tinha 3 coisas que eu podia fazer. Uma, perder a fé e descer junto com o pastor William rolando naquela escada. A carne estava inflamada querendo subir. A segunda era dizer: eu não preciso disso, e sair dali e sair embora. E a terceira era baixar a cabeça e me submeter. Só que, amados, diante de 6.000 pessoas, minha mãe chamou todos os parentes, estava a família, estava todo mundo lá. Pensa na prova. Aquilo doía por dentro. Eu contei isso aqui a última vez. Aquilo doía aqui dentro, aqui, ó. E eu dizia: para que isso? E eu perguntei então para ele: pastor William, ok, o que o senhor quer que eu faça então? E ele falou assim: sei lá, vai orar pelo povo. Eu falei: ok, vou orar pelo povo. Quando eu saí para orar pelo povo, João, na segunda fila assim, onde está esse jovem, uma moça ficou na minha frente e falou: pastor, ora por mim. Eu falei: o que a senhora precisa? Eu estava tão cego, amados, que eu não estava vendo nada, porque eu estava andando assim que nem um zumbi. O que aconteceu comigo? E eu perguntei para a irmã: ok, irmã, o que a senhora quer que eu ore? Ela falou: oh, sou cego, irmão, o senhor não viu ainda não? Eu coloquei minhas 2 mãos sobre os olhos dela, e eu comecei a orar. Mas sabe aquela oração assim que você não sabe nem o que está vindo? Jesus, a mulher cega, ela quer ver, abre os olhos dela. Deixa eu falar uma coisa para você, amados, eu não estava crendo, eu não estava pensando em nada. Parecia como se eu estivesse morto andando. Quando eu tirei a mão, a mulher estava vendo. E ela, quando ela começou a ver, ela começou a pular, e os irmãos, e juntou aquela multidão já do lado, e todo mundo: olha por mim também, olha por mim também. Aí o meu ibope subiu.
ora por mim, pastor. E ela, pastor, me leva, o senhor vai tomar meu testemunho, me leva. Eu disse, não, irmã, tem gente lá em cima para isso. Não, o senhor que tem que ir, o senhor que orou. Eu digo, Deus o livre, sobe lá, irmã, vai lá você. A glória de Deus que desceu sobre a minha vida naquele dia, eu demorei 2, 3 meses para entender. Eu vou contar o que aconteceu. As pessoas tocavam 3 vezes, bispo, 3 vezes a glória de Deus desceu sobre a minha vida daquela forma. As pessoas tocavam, empurravam as mãos, tocavam nas minhas costas e caíam. E eu sem entender absolutamente nada, porque aqui eu estava, amados, por dentro, eu estava todo remoído. Obrigado, João. Eu fui para casa. Pastor Tommy nos procurou e falou, eu soube o que aconteceu lá. Você quer que reporte isso? Era o meu primeiro ano com o apóstolo. Você quer que reporte isso? Eu acho que isso não está correto. Eu disse assim, não. Pastor William não me conhece. Eu sei que muitas pessoas vêm aqui e querem às vezes até atrapalhar, mas ele não me conhece ainda. Eu cheguei agora na equipe. Ele vai me conhecer. Não quero que reporte nada não. Mas dentro de mim, amados, eu estava querendo comprar um revólver. Eu orava e eu nunca tive problema para perdoar ninguém. Mas eu orava e orava, Jesus, arranca esse negócio de mim, eu preciso perdoar esse homem, eu preciso perdoar esse homem. E parece que a coisa ia aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando. Um dia eu ministrei na nossa igreja nos 2 cultos sobre perdão. Quando eu terminei de ministrar, o Espírito Santo falou, você ministrou bem, né? Falei, gente. Eu falei, mas eu já não sei o que fazer mais. Tomei uma decisão. Cheguei em casa, minha esposa, nós temos 2 cultos de manhã, e da nossa igreja até o apóstolo é 1h20 mais ou menos. Então eu saio da minha igreja e vou assistir o culto no apóstolo, que é 6 horas da tarde. Peguei minha esposa e falei, nós vamos para a sede hoje. Amém. Quando entramos no carro, eu falei, pega o cheque aí, que nós vamos fazer um cheque, uma oferta de sacrifício, de honra, perdão, uma oferta de honra. E ela falou assim, ok, qual o valor? E eu falei o valor, ela olhou para mim, falei, não fala nada não, só escreve. E ela falou, para quem? No nome do apóstolo? Eu falei, não, no nome do pastor William. E ela olhou de novo para mim, você está certa? Eu falei, sim. Ela fez o cheque, me entregou o cheque. Chegamos na sede, eu fiquei procurando o pastor William, tem 2 corredores pelo lado de fora, não sei se vocês lembram. Então o pastor William estava num daqueles corredores, e eu saí andando e falei, pastor William! E ele olhou para mim e falou, o que foi? Ele é assim, né? Jeito dele. Eu falei assim, posso ter uma palavrinha com o senhor? Ele falou, o que é? Eu falei, pastor William, primeiramente eu queria agradecer pelo senhor nos ter na equipe. Agradecer, foi a primeira vez que eu servi. A segunda coisa, eu queria te pedir perdão, porque eu não sabia servir direito, não sabia como fazer, não sabia como me apresentar. Eu queria pedir perdão se eu fiz alguma coisa errada, e dizer para o senhor que eu te amo muito, e te dar essa oferta de sacrifício. Amados, quando eu entreguei, esse cheque estava dobrado. Esse homem começou a rolar a lágrima dos olhos. E depois eu fiquei sabendo que 20 e poucos anos o pastor William é do ministério. E nunca chorando, eu vi. E naquele momento o Senhor limpou o meu coração. Uau. Segura aí que eu lembrei de algo. Agora eu entendi porque que Deus está pedindo para me contar essa história aqui. Que essa é uma história de 10 anos atrás. Pastor William se tornou um amigo tão grande. Quando nós estávamos na China, em Hong Kong, tinha pessoas ilustres naquele lugar. Nós éramos 100 e poucas pessoas para servir. Ele fez menção de 3 pessoas. Um governador lá da China, uma pessoa muito grande lá na China, um outro rapaz, e temos também aqui o pastor Joshua, lá do Brasil. Ele se tornou um amigo do peito. O pastor William é amigão, tem um carinho, um amor muito grande por ele. Deus nos deu essa comunhão. Agora lembrei por que eu contei isso aqui. Eu acho que era aniversário do apóstolo. O pastor William está
Pastor Josh, vem cá. Eu estou com uma foto aqui de um rapaz lá do Brasil. Eu quero que você pesquise esse rapaz para mim, porque ele está buscando a cobertura. Quem era? Pastor Israel. Foi ele que me apresentou Pastor Israel. Às vezes a gente sai da igreja por algo tão pequeno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez não tenha sido correto a forma que o pastor William aplicou comigo, mas quem sabe eu estava precisando. E eu falei com o Senhor, porque aquela noite eu não dormi, amados, o que aconteceu? Era 3 horas da manhã, eu não dormi. E eu falei: Senhor, o que estava acontecendo comigo? E ele me respondeu. Eu falei: eu quero saber por quê. Porque primeiro, a dor que eu senti dentro de mim era muito grande. E segundo, como é que o Senhor me usou daquela forma? E eu fiquei orando durante tempo para poder entender o que Deus fez comigo naquele dia. E Ele falou para mim: filho, naquele dia o teu ego foi crucificado. Ele morreu dentro de você. Eu falei: ok. Agora por que o Senhor me usou? Ele falou: porque você, quanto mais vazio você estiver de você, mais eu posso passar. A nossa razão, o nosso ego, quer nos proibir de sermos quem nós somos chamados a ser. O batismo com o Espírito Santo é o início do poder. E se ele é o início do poder, ele deve caminhar conosco, fazer parte da nossa história. Num cristão batizado com o Espírito Santo não pode passar um dia sem orar em línguas. As pessoas perguntam para mim: pastor, mas o senhor, como é que o senhor ora, pastor? Assim, em línguas, assim. Eu falei: irmãos, eu oro em língua em todo momento. Eu oro em língua no carro, dirigindo, tem ninguém comigo, vidrinho fechado. Eu oro em língua na rua. Eu oro em língua na minha mente, quando eu estou no meio de uma reunião e não sei o que fazer, eu estou orando em línguas. Eu oro em língua quieto, sozinho, falando baixinho. Eu oro em língua alto. Eu oro em língua no Brasil, como na América tem muitas línguas de tudo quanto é salada de língua. Um é hispano, outro é chinês, outro é japonês. Então cada um fala um idioma e a gente fica olhando: o que esse aí está falando? Ah, ele é russo. O que ele lá está falando? É ucraniano. Então eu uso isso também. Eu pego meu telefone, na frente do juiz, eu estava tendo uma audiência, e o juiz falando comigo, e eu orando em línguas. Lembrei do texto de Neemias, quando o rei falou a Neemias. Então Neemias pensou para responder, ele já estava falando com o Senhor. Neemias escutou a voz do Senhor para responder. Escuta o que eu vou falar para você: a oração em línguas é a chave da tua vitória, é a chave do sobrenatural, é a chave do que você está buscando. A oração é a chave dessa cidade. A oração em línguas tem que fazer parte da minha vida. Um dos desejos do bispo é que essa igreja venha explodir no sobrenatural. E para que essa igreja venha explodir no sobrenatural, eu quero te convidar você, para que de hoje em diante você não fique nenhum dia sem falar em línguas. Se a tua razão quer te proibir, você vai deliquar essa razão, você vai segurar essa razão. Uma jovem queria casar, e ela estava orando por um varão, e de repente, quando ela estava vindo muito bem arrumadinha para a igreja, um varão viu ela, um moço viu ela caminhando para a igreja, e ele então segue ela, e quando chega na porta da igreja, ele fala: moça, eu quero namorar com você. E ela, muito cristã, obediente ao seu pastor, ela falou: olha, você não é crente, eu sou cristã, então você não pode namorar comigo. Ele falou: o que eu preciso fazer para namorar com você? Olha, você pode aceitar Jesus.
Ah, é? E como é que é isso? O senhor entra aí na igreja, no final o pastor vai fazer um apelo e você aceita Jesus. Ele falou, oh, então tá bom. Entrou no culto, ficou lá torcendo para acabar. Quando o pastor fez o apelo, ele deu um pulo lá atrás, aceitou Jesus. A igreja abraçou ele e ele olhando para a moça, onde é que está a moça? Quando terminou o culto, ele correu para a moça e falou, agora eu sou cristão, podemos namorar? E a moça falou, você é cristão, mas você nem é batizado nas águas ainda. E você precisa se batizar. E ele falou, ok, o que eu preciso fazer? Eu falei, vai lá, fala com o pastor, vê qual que é lá a organização da igreja lá, o pastor vai te explicar. Foi lá, falou com o pastor falou, olha, 4 meses de curso para se batizar. Ele passou todos os estudos, foi batizado. E quando ele foi batizado nas águas, ele saiu, enxugou rapidinho, correu para a moça e falou, agora vamos namorar? E a moça falou, você vai batizado nas águas, mas você nem é batizado com o Espírito Santo. Ele queria muito a moça, então ele falou, ok, com quem que eu tenho que falar agora? Aí ela falou, agora vai lá que o pastor te dá uma direção e você fala. E então ele começou a buscar. Um dia o fogo desceu e ele foi batizado com o Espírito Santo e começou a pular e saltar e chorando. E quando ele saiu lá fora, a moça estava esperando ele e falou, agora sim nós podemos namorar. Ele falou, agora eu preciso uma resposta de Deus. Eu quero ter uma festa hoje aqui. Eu não quero ficar em palavras, mas eu quero que nós nesse momento nós venhamos nos unir. Os irmãos que não são batizados, não ficam vergonha, amados. Deixa eu dizer para você rapidinho isso aqui antes de orar por isso. Eu devo ter vindo para frente para aceitar, para receber o batismo com o Espírito Santo umas 200 vezes. É que a gente não tinha um ministério como hoje que ensina. As pessoas vêm para mim, nunca vieram, pela primeira vez são batizados com o Espírito Santo. Eu vi umas 200. Quando eles falavam que orar pelo batismo com o Espírito Santo, eu vinha correndo. E houve uma manhã missionária em Santa Inês, nós morávamos em Curitiba, e eu peguei a minha bicicletinha e eu fui a Santa Inês. E quando eu cheguei em Santa Inês, na manhã missionária, o pastor pregou, e eu estava interessado na oração por batismo com o Espírito Santo. E quando começou a orar, começou as pessoas a serem batizadas, 1, 2, 3, 4. Eu fui o 44º, o último. E quando o fogo me pegou, eu lembro que eu não falava em línguas, eu falava lá, e o fogo pegou e ninguém conseguia me tirar mais daquela igreja. Eu estava cheio, sacudido pelo Espírito Santo, e foi um super encontro. Eu não tinha 12 anos ainda. Pastor Edmundo, que era da igreja do Pinheirinho, em Curitiba, eles estavam discutindo, porque eu queria batismo nas águas, mas como eu não tinha 12 anos, então eles não queriam me batizar. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, o impacto foi tão grande que o pastor Edmundo fez igual aos apóstolos e disse assim, se o Espírito Santo batizou ele, por que eu vou impedir? Me batizaram um pouquinho antes dos 12 anos. Fui batizado na sede de Curitiba, batizado nas águas. Esse foi o meu batismo. O Espírito Santo é tão precioso, e muitas vezes os que são batizados, nós vamos fazer um compromisso de falar em línguas. E os que não são batizados, de hoje em diante, você vai ficar inquieto até que você receba o batismo com o Espírito Santo. Mas para que você receba o batismo com o Espírito Santo, deixa eu dizer para você, o Espírito Santo, ele não fala aqui, o Espírito Santo ele fala dentro de nós. E muitas vezes as pessoas estão orando para que a pessoa seja batizado, e fica 5, 6 em volta do irmão falando, e o irmão ali também está ali, glória a Deus. Deixa eu dizer para você algumas coisas que vão te ajudar a você ser batizado com o Espírito Santo. Não fale nada, fique quieto.
Você pode glorificar Deus no início e depois você se aquieta e começa a escutar o que o Espírito Santo está falando dentro de você. E quando você começa a escutar o que o Espírito Santo está falando de você, você começa a falar. E você vai começar a falar baixinho, porque ainda tem uma timidez. Mas quando você começar a falar, começa a aumentar o volume, aumentar o volume, aumentar o volume, e de repente uma bomba vai explodir. A língua que você vai ser batizado não é a mesma língua que eu falo ou que qualquer outro aqui fala. Talvez possa ser similar a alguma coisa, mas é diferente. Não queira imitar a língua de ninguém, mas aquilo que você escuta dentro de você, comece a soltar aquilo, comece a falar. E quando vocês que são batizados com o Espírito Santo estiverem em qualquer dificuldade, eu desafio vocês a começarem a falar em línguas. Eu desafio a igreja a tirar 30 minutos durante a madrugada ou qualquer outro horário para se trancar no quarto e esses 30 minutos serem dedicados a Deus em línguas. Quando eu estou orando em línguas, por exemplo, eu estou orando em línguas pensando na minha família, eu estou orando em línguas na igreja, estou dedicando esta oração em línguas na vida de alguém, orando em línguas. E há um momento que depois de orar em línguas eu me aquieto e agora eu começo a escutar o Espírito Santo falar comigo. E o Espírito Santo começa a trazer para mim. Às vezes em momento que eu estou orando ele começa a falar, então eu me aquieto. E eu começo a escutar e mistérios me são revelados. O que Deus falou para mim nesses últimos dias, o Espírito Santo precisa ser o avivamento da igreja. O Espírito Santo precisa acender a cidade de Santos. O Espírito Santo precisa acender os governos, os líderes, as companhias. E o que é que ele vai usar para encher? O acesso que você tem lá. Meu amado, você trabalha em volta de 10 pessoas que não são cristãos. Comece a falar em língua nessa companhia. Fale baixinho para você. Comece a se encher. E em um momento a oportunidade vai vir e você vai estar cheio. Eu quero orar por milagres. Eu quero orar por bênçãos na vida de vocês. Mas o que eu quero nesse momento é que nós nos colocamos de pé. Pedir ao pastor Israel que venha louvar o Senhor. Eu mandei uma música para você também. Se lá você quiser começar com ela também, como você quiser. Quem não é batizado com o Espírito Santo, me dá a mão para mim. Eu queria desafiar você que viesse aqui à frente. Ô João, tu é batizado, João? Vamos trabalhar então, João. Fizesse uma fila aqui. Jovens. Pastor, libera uma equipe de uns 10 jovens para me ajudar aqui, que são cheios do Espírito Santo. 10 jovens cheios do Espírito Santo, que trabalham, moços e moças. Vem cá rapidinho. Eu vou treinar você para que você venha treinar outras pessoas, amém? Presta atenção. A tua razão é o que vai dar comando para que você fique tímido, para que você fique envergonhado. Mas se você conseguir se esvaziar, esquecer quem está do lado da direita ou da esquerda, e dizer, porque o que eu preciso para ser batizado? Eu preciso desejar, eu preciso ter uma sede muito grande no meu coração. E quanto mais sede eu tiver, mais cheio eu vou ser. Pode tirar isso daqui, não? Mais cheio eu vou ser. Eu vou treinar, quero que vocês olhem para mim primeiro. Observem bem.
Ele fala aqui, ó. E aquilo que você ouve ele falar, você começa a falar. Quando vocês orarem pelas pessoas, orando baixinho por elas, deixa as meninas orar pelas meninas, os rapazes oram pelos rapazes. Coloque a mão aqui e falando baixinho perto. E quando a pessoa começar a falar em língua, você fala, levanta o volume agora e comece a falar em língua junto com eles. Comece a falar em línguas agora. Comece a aumentar o volume, aumentar o volume, aumentar o volume, aumentar o volume. Quanto tempo leva para uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo? A Bíblia diz que os apóstolos, os líderes, os cristãos, eles impunham as mãos e eram batizados com o Espírito Santo. Vocês que são batizados aí, qual é o teu trabalho? Qual é o teu trabalho? Falar? Todos nós vamos orar em línguas aqui hoje. Se essa igreja está como está, com 80% que são batizados, imagina como vai ser com 100%. Imagina a vitória que vai acontecer esse final de semana aqui em Santos. Imagina a vitória que vai acontecer na tua vida. Oh, oh, oh. Pai, desce o teu Espírito sobre essa casa. Pode morar. Desce, Senhor, a tua unção do teu Espírito Santo. Espírito Santo, batiza, 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 toca, toca, batiza, o robo soto robo de remédio, e vai ali.
So